Oi, gente, tudo bem? Estamos começando mais uma etapa do nosso estudo de matemática. Tudo bem, Chico? Como é que você está? Tudo bem, Altamar. Você está falando de nova etapa? Quer dizer que Sim. você agora virou então professor de história? História por quê, Chico? Só por causa do nosso clipe inicial, Chico? É, Egito Antigo, pirâmide, isso já vinha em história. Você vai dar uma revisada com isso com a gente, né? Não, Chico, na verdade não é isso. É que os egípcios estudavam muito a matemática também. Em particular, eles utilizavam muito a geometria. E, para utilizar a geometria, trabalhavam junto com a trigonometria, que, se você observou bem pela nossa apostila, são os nossos assuntos desta etapa, do nosso módulo agora. Você observou que as nossas aulas serão de trigonometria no início e depois de geometria? Eles estudavam trigonometria, mexe com triângulo, é isso? Tem a ver com triângulo, tem a ver com as figuras geométricas em geral. Eles faziam, não sei se você lembra, aí sim das aulas de história, daquela relação das cheias do rio Nilo, que eles diagramavam assim em volta das margens, para saber aonde plantar e onde não plantar, para aproveitar aquele solo rico. Então eles faziam essa separação através do quê? Utilizando triângulos e fazendo medidas de ângulos nessas margens para aproveitar melhor o espaço. Assim, além de tudo, eles não perdiam a noção de propriedade, porque tinham determinadas pessoas que produziam numa área e outras em outra área. Bom, mas essa é a ideia. Era só para a gente lembrar de algumas coisinhas e ver que isso não é tão recente assim. Então Perfeito? depois, essa coisa de triângulo, margem do Rio Nilo, tudo me explica melhor depois, tá bom? A gente vai falar com isso, falar dessas etapas todas durante as nossas 11 aulas, certo? Em todas as aulas a gente vai acabar falando de algum desses tópicos. Nós vamos começar no início com trigonometria. Então essa é a nossa primeira aula de trigonometria. Tudo bem? Beleza. Vamos estudar então isso? Uhum. Olha bem, nós vamos começar, para estudar em trigonometria, a falar de alguns conceitos básicos, como arcos, ângulos, que você já está acostumado a ouvir essas coisas no dia a dia, mas que de repente não tem uma ideia clara do que seria isso. Perfeito? Vamos dar uma olhadinha aqui no PP. Nosso objeto de estudo principal, então, agora, nessas primeiras 3 aulas, é uma circunferência, correto? Então é necessário que nós saibamos dizer o que é um arco de circunferência. Para nós, o arco é essa região delimitada aqui, ó. Notem, entre A e B, nós temos um pedaço aqui, ó, delimitado a circunferência. Isso é um arco de circunferência, certo, Chico? Mas você tinha falado que a gente vai ver triângulo. Por que você está mostrando uma circunferência? Pois é, Chico. Mas aqui é o seguinte, dentro da circunferência, daqui a alguns minutos, nós vamos observar que nós vamos traçar os eixos cartesianos. E daí, nesses eixos cartesianos, nós vamos considerar os triângulos retângulos. Tudo bem? Mas vamos deixar um pouquinho o triângulo de lado e vamos voltar aqui na ideia de arco de circunferência. Olha lá. Entre A e B é um arco, correto? Na realidade, eu poderia dizer que tem 2 arcos aqui, porque eu poderia dizer esse arco pequeno, A e B, como também poderia ser esse arco grande, correto? É a mesma ideia, tá? Mas vamos ver como é que seria o ângulo desse arco. Note, entre o A e o B, se eu traçar pelo centro da circunferência, 2 raios, pegando os pontos A e B, eu tenho aqui delimitado uma região. Essa região é chamada de ângulo. E, em particular, como eu estou usando o centro da circunferência, é um ângulo central. Tudo bem, Chico? Beleza, até aí tudo bem. Nós vamos utilizar bastante esses conceitos. Eu vou estar falando isso direto, então é bom fixar bem, pessoal. Tudo bem? Vamos seguir? Olhe bem. Dentro daquela circunferência, nós vamos trabalhar com várias unidades. Quer dizer, se convenciona a trabalhar com graus, convenciona-se trabalhar com radianos, existem medidas chamadas de grados, e assim muitas outras unidades. O Sistema Internacional de Unidades, aquele sistema que você está acostumado a trabalhar lá na física, ele utiliza radianos. E é normal também se utilizar a medida de graus. Nós vamos tentar fazer o quê? Nós vamos trabalhar quase que 90% do nosso tempo em radianos. Mas também faremos sempre a conversão para graus, para a gente estar fixando como é que essas coisas acontecem. Até porque no dia a dia a gente costuma falar em graus e não em radianos. Certo? Vamos embora, vamos olhar para as unidades? Então vamos lá. Segue. Olha lá. O grau é você pegar uma circunferência e dividir essa circunferência em 360 partes iguais. Cada uma dessas partezinhas é 1 grau. Então, nota, olha a definição, né? Um arco unitário correspondente à divisão da circunferência em 360 partes iguais. Ou seja, uma circunferência tem quantos graus? 360. 360. Simples isso, né? Seguindo, radianos. É a segunda unidade nossa, aquela que eu falei do Sistema Internacional. Olha lá, é um arco unitário
cujo comprimento é igual ao raio da circunferência que o contém. Vamos ver se você entendeu isso? Veja bem, lembra da circunferência que nós estávamos olhando? Lembra do arco AB, que é aquele pequenininho do meio? Uhum. Imagine se você pegasse aquele arco AB e esticasse ele. Quando esse arco AB tiver o tamanho exato de um raio... Do raio daquela circunferência. Daquela circunferência que você estiver trabalhando, correto? Quando isso acontecer, nós teremos um radiano, certo? Ah, é uma então medida. é pegar a medida do raio e colocar na voltinha do AB ali. Isso, naquela curva ali. Uhum. Certo? Quando aquela curva der exatamente essa medida, esta medida se chama de 1 radiano. Perfeito? Vamos seguir? Olha lá, ó. Lembra lá que eu te falei, ó? Entre A e B, para ser um radiano, nós vamos ter esta medida igual ao raio. Perfeito? Ah, então você tem as 3 medidas iguais ali. Tem 2 raios e 1 radiano. Só que aqui estaria um pouquinho torto, vamos dizer assim, né? Uhum. Claro que aqui a gente está fazendo um desenho para explicar a ideia, certo? Mas poderia ser um pouco mais aberto ou não, dependendo do tamanho da circunferência que você está trabalhando. Uhum. Certo? Vamos olhar aqui, olha só. Uma volta inteira, você lembra lá das aulas de geometria plana, que ela equivalia ao quê? A 2πr. 2πr é a fórmula que calcula o comprimento da circunferência. Então a circunferência inteira tem 2πr de medida. Se a gente pegasse e cortasse aqui, né, no B e esticasse, daria exatamente 2πr. Lembrando que o π é aquele número, né, 3,14 e assim vai, né? Uhum. Certo? Então, uma volta é 2πr. Vamos seguir, olha só. Se eu quero pegar em uma volta e dividir em pedaços iguais ao raio, por que em pedaços iguais ao raio? Porque 1 radiano equivale à medida de 1 raio. Perfeito? Então, o que eu estou tentando fazer? Eu estou querendo ver em uma volta quantos radianos cabe. Certo, Chico? Tá, eu tô acompanhando. Então, nota. Porque 1 raio é a medida equivalente, nessa circunferência, de 1 radiano. Uhum. Então, se eu divido pelo raio, eu vou estar descobrindo em quantas partes iguais a 1 radiano eu posso dividir uma volta. O que é uma volta? É a circunferência inteira. Tá? Olha só, eu posso simplificar aqui o R com o R, porque há uma multiplicação em cima. O que vai sobrar? 2π. Então, eu sei dizer que para você, numa volta inteira, você vai ter 2π radianos. Ou seja, todo este pedaço da circunferência inteirinho equivale a 2 vezes π radianos. Novamente, lembrando que o π vale 3,14. Ah, o Tamar, veja só. Deixa eu ver se eu entendi. Perfeito. Então, se o raio for igual a 1, por exemplo. Tá? E daí eu lá vou colocar 1 no lugar do R, que seria o valor do raio. Certo. Daí a medida, então, de toda a volta vai ser 2π? 2π, exatamente. Ah, beleza. Perfeito? Agora vamos lembrar uma coisa. Quer ver, em graus, uma volta inteira equivalia a quantos graus? 360. 360. Em radianos equivale a 2π. Então eu posso fazer, note que aí já tem a conversão. Porque eu sei que 360 graus equivalem a 2π radianos. Uhum. Quando eu faço, então, se eu quero converter uma medida que eu tenho em graus para radianos, será que esses dois dados vão ser úteis? De graus para radianos. Ou de radianos para graus. Se eu souber o máximo dela de uma volta, acho que seria interessante para calcular, não é isso? Vamos ver. Vamos ver como é que fica? Olha só. Aqui, essa flechinha está significando o quê? Serve tanto para converter de graus para radianos, como de radianos para graus. Perfeito? Tudo isso em cima de uma volta. Pessoal, nós só fazemos a conversão de arcos na primeira volta. Porque é lógico, se você começar a dar várias voltas na circunferência, você vai aumentar a medida em graus. Só que é uma medida virtual, né? Acima de 360 graus é uma medida virtual. Por quê? Porque você já deu uma volta inteira e está começando a volta de novo. Então, para nós, a conversão é sempre para uma volta. Quando você tiver medidas com mais de 360 graus, você faz o retorno dessa medida para 360. Ou seja, você vê quanto passou de 360 graus ou quanto passou de 2π radianos, tá? Mas isso a gente vai acabar vendo passo a passo aí nas nossas aulas de trigonometria. Tudo bem? Vamos relembrar aquilo que nós acabamos de falar. Uma volta tem 360 graus ou 2π radianos. Quer dizer, essas medidas estão em unidades diferentes, mas equivalem ao mesmo comprimento ali, à mesma medida em si.
correto? Uhum. Seguindo aqui. Quando eu quero fazer a conversão, olha lá, você já deve conhecer, inclusive, como é que se faz essa conta. 360 graus está para 2π radianos, enquanto a minha medida em graus está para a medida em radianos. Isso daí, você já estudou faz um tempão aí nos módulos anteriores, na verdade? Está careca de saber, é regra de 3. Lembra disso, Chico? Regra de 3, claro. Regra de 3. Uhum. Porque, lógico, né, pessoal? Nós sempre vamos saber 3 unidades. E vamos descobrir a quarta. Por isso que é uma regra de 3. Então, se eu quiser saber, se eu tiver, por exemplo, um ângulo lá de 30 graus, certo, é só colocar ali. Eu vou fazer 360 está para 2π radianos, assim como 30 graus está para x radianos. E faço a continha. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma exercitada nisso? Vamos embora. Vamos fazer algumas dessas regrinhas de 3? Quer ver? Vamos lá. Olha só. Você entendeu a ideia de regrinha de 3, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou converter uma medida que está em radianos, 3π radianos, para graus. Certo? Certo. É só colocar esse valor aí naquela regrinha de 3. Isso, Chico. E vamos fazer o seguinte. Nós estamos fazendo uma conversão de uma medida em radianos para graus. Eu vou já mostrar para vocês uma de graus para radianos e fazemos as duas juntas. Tudo bem? Vamos olhar lá. Vamos também converter daí para radianos 135 graus. Então são duas conversões. A primeira, eu vou converter de radianos para graus e a segunda de graus para radianos. Certo? Agora, beleza. Completinho? Uhum. Depois eu vou deixar 2 para vocês, tá? Vamos lá para o quadro? Vamos lá. Então vamos lá. Olha aqui. Colocando como você me falou, Chico. Lembra a regra de 3? 360 graus está para 2π radianos, assim como uma medida em graus está para 3π sobre 2 radianos. É a conversão. Certo? É isso que a gente quer descobrir. Exatamente. Nós queremos saber o valor de x, que será a medida em graus. Olha só. Eu vou multiplicar cruzado aqui os elementos. Então eu vou ter 360 vezes o 3π sobre 2 e do outro lado do sonoro igual x vezes 2π. Certinho lá? 360 vezes 3π sobre 2. Isso, igual a x vezes o 2π. Beleza. Lembrou bem? Uhum. Notem que eu já estou aqui, simplificando o π dos dois lados. Por quê? Porque é uma multiplicação. Quando é multiplicação dos dois lados, o que eu divido de um lado, eu posso dividir do outro. É uma simplificação normal, correto? Aí, fazendo essas multiplicações, notem, eu posso fazer 360 divididos por 2. 360 dividido por 2 vai dar 180. Aí eu vou ficar então com 180 vezes 3, que está aqui. E notou que já apareceu um 2 de baixo? De onde veio isso? Esse 2, lá do outro lado não era x vezes 2π? Ah! Então, se é x vezes 2π, o 2 que está multiplicando o x eu posso passar dividindo. Operações inversas, né? Está multiplicando de um lado, vai para o outro lado, dividindo. Então ficou x igual a 180 vezes 3 dividido por 2. Fazendo essa operação, você chega em 270 graus. Certo? 180 vezes 3 dividido por 2. Tudo bem? Então 3π sobre 2 é igual a 270 graus. Perfeito. Exatamente isso. Memorize, inclusive, essa medida, porque é um arco notável. Qual era a outra mesmo? Nós agora vamos converter para radianos 135 graus. Tudo bem? Vamos lá? Olha para a regrinha de 3 aqui agora de novo. Notou que o x trocou de lado? É 360 para 2π radianos e 135 graus para x. Eu inverti o lado do x, ou seja, porque antes eu gostaria de saber uma medida em graus, então o x estava embaixo da medida em graus. Agora eu quero uma medida em radianos, o x está embaixo da medida em radianos. Tudo bem? Resolvo pelo método análogo, ou seja, vou multiplicar cruzado aqui. Então eu vou ter 360 vezes x, está aqui, igual a 135 graus vezes 2π, ou 2π vezes 135, já que a ordem dos fatores na multiplicação não faz diferença. Tudo bem? Fazendo aqui, isolando o x, o que eu vou fazer? O 360 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então ficou, que já estava daquele lado, 2 vezes 135 graus dá 270. Então ficou com 270π dividido por 360. Perfeito?
Simplifico agora as medidas. Simplifico nesse caso aqui, ó, por 90. 270 dividido por 90, 3. 360 dividido por 90, 4. Então, a medida em radianos correspondentes a 135 graus é de 3π sobre 4 radianos. Entendido? Beleza, tranquilo. Será que é beleza mesmo? Uhum. Vamos fazer vocês, então. Uns minutinhos para você converter agora de grau, ó, a medida para graus de 5π sobre 4 radianos. Vamos lá? E aí, pessoal, pronto? Chico, resposta. Vamos lá. Bom, na minha conta aqui deu 225 graus. Exatamente. Também deu para vocês? 225 graus? Vamos dar uma olhada no outro exercício? Olha lá. Agora eu quero que você converta para radianos 150 graus. Vamos lá, não vamos perder tempo não. Rapidinho. E aí, pessoal? 5π sobre 6 radianos? Parabéns, professor, você acertou. Eu sou bom nisso, né, Chico? Parabéns. Você parabéns. também, né? Pessoal, vamos dar um tempinho agora? Vamos dar uma descansadinha? Eu tô achando ótimo. Ótimo, né, Chico? Então até daqui a pouquinho. Tudo bem, pessoal? Já descansamos um pouquinho, né? Vamos agora voltar e falar das linhas trigonométricas. Quero só que você lembre de algumas características que nós comentamos. Nós vamos trabalhar dentro da circunferência agora, só que essa nossa circunferência, não importa o tamanho que ela tenha, nós vamos dizer que o raio dela sempre mede 1. Pode ser 1 metro, 1 centímetro, 1 quilômetro, não faz diferença, desde que seja 1. Então nós chamamos ela de circunferência unitária. Nós vamos ver 6 linhas trigonométricas, certo? Essas linhas trigonométricas, em nossas outras 2 aulas de trigonometria, nós vamos estudá-las com detalhes, transformando-as em funções trigonométricas. Hoje nós vamos situar essas linhas com relação à circunferência trigonométrica, vendo o seu comportamento em cada um dos quadrantes e tudo mais. Estou frisando para vocês que o raio mede 1, porque você vai notar que eu vou fazer os diâmetros dessa circunferência coincidirem com o eixo X e o eixo Y dos planos cartesianos que você está acostumado a trabalhar, correto? Então, como é um plano cartesiano, tem hora que eu vou dizer que esse 1 é positivo, tem hora que eu vou dizer que ele é negativo. Ou seja, no eixo X, lembra lá? No eixo X, até a metade dele no zero, o que você tinha andando do zero para a direita, você dizia que era positivo. O que tinha do zero para a esquerda era negativo. Eu vou usar essa mesma convenção aqui. Tudo bem? Altamar? Fala, Chico. Eu não estou conseguindo entender nada que você está falando aí. Quadrante, radiano, não sei o quê. Estou tentando visualizar. Vamos lá, me explica direito isso tudo talvez aí. Seja porque eu nem falei em quadrante mesmo, né, Chico? Você está sonhando um pouquinho, acordado, querendo te adiantar que você é um aluno estudioso. Você estava olhando a apostila enquanto eu falava. Não, você falou em quadrante. Mostra aí. Mostra aí. Vamos seguir, por favor. Seno, agora sim. Se falei ou não falei, fazer o quê, né? O Chico às vezes dorme um pouquinho aqui, né? 4 quadrantes, pessoal, porque eu vou dividir em 4 partes a circunferência trigonométrica. Vamos só relembrar um detalhe? Olhem, se eu vou dividir em 4 partes, quanto mede em graus cada quadrante? Deixa para você dizer 90 graus, Chico. 90 graus? Perfeito. Vamos lá? Tenho 90 graus em cada quadrante. Ou seja, se eu estiver falando de uma circunferência em graus, eu pego 360 graus e divido em 4 partes. Como eu falei para vocês, esse raio vai medir 1. E eu trabalharei, em vez de graus, normalmente em radianos, porque é o sistema internacional. Tudo bem? Olha só, o início é aqui nesse ponto A.
que equivale para nós a 0 graus. E também vai equivaler ao final, certo? Com 0 graus, 0 radianos, e vai equivaler a 360 graus ou 2π radianos. Nós vamos caminhar sempre no sentido, olha lá, ó, anti-horário, tá? Então nós vamos sair do A, aqui, seguindo no sentido anti-horário, no final do primeiro quadrante eu chego em π sobre 2 radianos, ou 90 graus. Altamar? Fala. Deixa eu só entender. Então a gente vai ficar dando volta no círculo, mas a gente sempre vai começar ali nas 3 horas. 3 horas, uma boa ideia. Sempre começar ali. Exatamente, sempre, é uma boa ideia fazer essa relação com o relógio. Legal, Chico. Cheguei no 90 graus, se eu continuar andando, eu andei 2 vezes 90, eu vou chegar em quantos graus? 180, que equivale a π radianos. Continuo andando, final do terceiro quadrante, olha o cara que você converteu, que eu fiz o exercício no quadro lá, 3π sobre 2 radianos ou 270 graus. E até o final do quarto quadrante, que chega de novo no ponto A, que nós já vimos que era 2π. Pessoal, importante, nós vamos fazer isso para o seno, para o cosseno, para a tangente, a cotangente, a cossecante e a secante. São 6 linhas trigonométricas. Todas elas vão trabalhar com a circunferência trigonométrica. Ora, essa medida estará fora, ora estará dentro. O seno, que é a primeira delas, a medida está dentro da circunferência trigonométrica. Observe. Então, pessoal, aqui em vermelho eu tenho um arco, que está definido, então, pelo raio em azul e o raio em preto. Nós vimos no início da aula. Este arco, ele vai ter um seno correspondente a essa medida verde. Pessoal, então, olha lá, o seno vai ser para nós medido sempre neste diâmetro, que lá no eixo cartesiano seria o eixo Y, o eixo das ordenadas, correto? Você já deve estar notando o seguinte, que se eu tenho o raio sempre medindo 1, eu vou dizer que este primeiro quadrante terá as medidas do seu seno saindo do zero. Por que do zero? Porque a hora que estiver bem em cima do A aqui, o arco vai ser de 0 graus. Vai ter alguma sombra verde ali? Chico, pense lá nisso aí. Ó. Se estiver bem em cima do A, não estiver aberto no M, a hora que eu fizer, olhar lá para o eixo Y, vai ter alguma coisa pintada de verde lá? Não. Não, né? Então vai começar dizendo que o seno de 0 é 0. Quando eu começar a andar aqui, até chegar lá em cima em 90 graus, ou π sobre 2 radianos, essa medida em verde vai começar a aumentar. Imagine a situação seguinte, ó. Você está com uma lanterna colocada aqui, iluminando lá. Essa luz da lanterna, na hora que ela vem até aqui, ela vai ser o quê? Se segura a luz através desse raio. Não vai surgir uma sombra atrás dela? Esta sombra é a medida do seno. Correto? Então, a luz incidindo fácil ali. isso, hein, Altamar? Fácil de guardar. Fácil de você memorizar, né? Só botar a lanterninha do lado, então, e a sombra vai ser o seno. Exatamente. E o seno sempre vai variar de 0 até 1? Quando está de 0 até 1, porque está para cima aqui. A medida máxima dele é 1. Mas você vai notar que quando ele estiver no terceiro e no quarto quadrante, ele vai voltar para o 0 e depois vai para o menos 1. Por que menos 1? Porque está indo para baixo. Correto? Para baixo do 0 vai ter... É negativo. Tá. Certo? Então vamos seguir? Olha lá, ó. Estou fazendo o ângulo crescer. O arco está aumentando até chegar em 90. Olha o que aconteceu com a medida do seno. Aumentou. Seguindo mais. Olha lá, bem em cima do 90 graus ou do π sobre 2 radianos. Qual é a medida que está aqui? Se o raio é igual a 1, então a medida do seno vai ser 1? 1. Seno de quanto? De 90 graus. 90 graus. Ah. Então, você começou a trabalhar com o seno agora e já sabe 2 senos. Com certeza. Que o seno de 0 era 0 e que o seno de 90 graus é 1. Então, olha só que conclusão interessante. Todos os arcos que estiverem entre 0 graus e 90 graus vão ter os valores do seno variando da onde até onde? De 0 até 1. Até 1. Perfeito, Chico. Inclusive, você vai notar agora que quando eu entrar no segundo quadrante, olha lá, ó. Se eu observar o segmento OM, que era o segmento original, lembra aquele segmento azul? Você vai notar que a sombra agora vai diminuir, certo? Se você fizer a lanterna agora, obviamente, do outro lado. Você estava no lado do primeiro quadrante, agora você faz a sombra pelo segundo quadrante. Se agora a sombra saiu valendo 1 e está diminuindo, a variação agora é ao contrário. Antes saía do 0 e ia para o 1. Agora está saindo do 1 e indo para o 0. Note que isso então vai acontecer em todos os quadrantes. Ora essa sombra vai estar diminuindo, ora ela vai estar aumentando. Vamos ver como é que... então, Altamar, Fala. que do 0 até o 90 ele vai aumentando e depois que passa do 90 ele começa a diminuir. Exatamente. Vamos notar agora
como é que ele anda por toda essa circunferência? Avança para a gente, por favor. Olha lá, está diminuindo. Vai avançando. Notaram? Ó, completou o segundo quadrante. Tem sombra agora? Não tem. Voltou a valer? 0. Continuando a sequência. Sequência. Olha ali. Cheguei no final do terceiro quadrante. A sombra está completa. A medida vale 1, só que está para o lado de baixo. Vai valer agora? Menos 1. Saiu do 0 e foi para o menos 1. Tudo bem, Chico? Uhum. Avançando. Mais. Notou o que aconteceu com a sombra? Saiu do menos 1 e voltou para o 0. E se eu continuasse aumentando os graus aqui, passando de 360, as coisas continuariam a se repetir. Entendeu a ideia do seno? Tá, deixa eu só revisar então os valores. Seno de 0 é 0. Seno de 90 é 1. Seno de 180 é 0. Certo. O outro lá, 270, né? Isso. Seno de 270 é menos 1. Isso. E seno de 360, que seria toda a volta, é 0. 0. Perfeito. Vamos ver se ficou bem claro isso. Olhando agora para o cosseno, você vai observar que é semelhante. Só que agora o cosseno, em vez de variar no eixo Y, vai variar no eixo X. Vamos olhar? Segue, por favor. Olha lá, ó, o mesmo arco inicial, só que agora a sombra, em vez de vir do lado, ela está vindo de cima. Você faz a sombra de cima em referência ao segmento OM. Perfeito? Essa sombra vai fazer com que surja o segmento verde. Vamos aumentar até o final do primeiro quadrante? O que está acontecendo com a sombra? Ela está diminuindo. Quer dizer, ela saiu do seu segmento máximo, que era 1. Isso equivalia a 0 graus ou 0 radianos. Cosseno, então, de 0 radianos é 1. E ela vai chegar em 90 graus sem aparecer a sombra. Ou seja, vai valer 0. Pegou, Chico? Uhum. Então, agora saiu do 1 e foi para o 0. É só colocar a lanterna em cima, ao invés de colocar do lado. Perfeito. Lanterna em cima e depois vai ser a lanterna em baixo. Tá? Tá. Vamos continuar até o final, por favor? Olha lá, ó, a sombra está crescendo agora do lado negativo. Terminando ali. Saiu do 0 e foi até o comprimento máximo, que é 1. Só que do lado negativo vai valer menos 1. O cosseno, então, lá do 180 é menos 1. Uhum. Se eu continuar aumentando o terceiro quadrante, eu vou chegar ao final do terceiro quadrante aqui, ó. A sombra diminuiu até sumir. Ela saiu do menos 1 e voltou para o 0. O cosseno de 270 graus, ou de 3π sobre 2 radianos, é 0. Certo? Uhum. Avançando o quarto quadrante. Olha a sombra. Ela cresceu de novo até chegar a 1. Perfeito? Saiu do 0 e foi para o 1. Notou que é semelhante ao seno? É muito parecido. Muito parecido. Na realidade, o seno estava variando no Y e o cosseno está variando no X. Então, cosseno de 0 é 1, cosseno de 90 é 0, cosseno de 180 é menos 1, cosseno de 270 é 0 e cosseno de 360 é 1. Perfeito, perfeito. Está pegando bem isso aí, hein, Chico? Oh, é só botar a lanterninha lá, desse jeito eu não esqueço. Não esquece, né? Ó, é importante você lembrar do seguinte, seno e cosseno estão dentro da circunferência. Nós dizemos que eles são limitados. Por que limitado? Porque não sai da circunferência. Está entre menos 1 e mais 1. Correto? Uhum. Sempre, todos os valores de seno e cosseno sempre são maiores que menos 1 e menores do que o mais 1. Certo, Chico? Certo. Você vai notar que isso não acontece para a tangente. Vamos olhar para a tangente? Olha, a tangente agora é do lado de fora da circunferência. Dentro da circunferência é o seno e o cosseno. Fora da circunferência serão todas as nossas próximas 4 linhas trigonométricas. A tangente está aqui, ó. Nós vamos fazer o mesmo arco anterior e olhar como é que ficaria a medida da tangente agora. Olha lá, ó. O OM definiu o arco, que está em vermelho. Aí eu faço um prolongamento do raio até cortar esse eixo aqui, que é o eixo da tangente. A sombra apareceu aonde agora? Olha lá. Lá fora. Lá fora. Mas agora não é mais lanterna, agora é a projeção do arco para fora da circunferência. É, mas se você quiser usar ainda a ideia da lanterna, dá certo também. Porque, ó, olha a tua parede aqui, ó. Uhum. Você faz a sombra pro lado, do lado esquerdo, da sombra vindo da esquerda para a direita. Mas ela é maior. Não tem problema, mas você faz uma sombra maior do que uma luz maior do que a tamanho da circunferência. Imagine, em vez de uma lanterna, então um holofote. Aham, beleza. Serve? Então, olha lá, fez a sua sombra com o seu holofote agora,
surgiu essa sombra verde. Você já consegue notar que essa sombra verde vai ficar maior do que 1 daqui a pouco? Porque ela vai esticar lá para fora. Vai esticar. Ela não é mais limitada. E saiu do 0 aqui valendo quanto? 0 também. Quer dizer, tangente de 0 também vai valer 0. Aí eu vou começar a aumentar. Vamos seguindo, por favor? Olha só, eu não cheguei a 90 graus ainda. Eu estou muito próximo de 90 graus. O que está acontecendo aqui? Onde que vai cruzar o nosso eixo? Lá em cima, né? Quer dizer, se você aumentasse isso aqui indefinidamente, correto? Você iria ampliar o nosso segmento OM também indefinidamente até se cruzar. Não é bem no infinito, mas é muito longe. Correto, Chico? Está indo muito longe. Ele está indo lá para cima. É como se você botasse uma vara no meio ali no centro e daí você fosse esticando, levantando. Exatamente. Vai esticando, esticando. Vai cruzar uma hora. Por que que vai cruzar uma hora? Porque ele está inclinado, né? Quer dizer, isso aqui está retinho e o outro lado está inclinado. Então ele vai se cruzar uma hora. Só que vai demorar um pouquinho. Você já vai ter uma medida muito grande aqui. A nossa sombra vai ser muito grande. Tá? Então esse é um detalhe muito importante. A tangente não é limitada entre menos 1 e 1, como era o seno e o cosseno. Agora ela sai do zero e vai para o mais infinito. Ela tem uma medida até o mais infinito. Note que quando chegar a 90 graus agora, ficou o quê? Paralelo. E se ficam paralelos, dois segmentos paralelos se cruzam? Nunca vão se encostar. Não se cruzam. Então, olha só, não existe tangente para 90 graus, ou π sobre 2 radianos. Não existe tangente. Não existe, não é? existe. Não Tá? é infinito, então. Não é nem infinito, ela não existe. Ah, Perfeito? Tá. Uhum. Não dá para calcular. E já vou te adiantar, ó. Quando chegar lá embaixo para 270 graus, vai existir também? Não. Não vai, porque ela vai estar sobre o mesmo eixo. Certo? Uhum. Vamos olhar para os outros quadrantes? Olha lá, ampliei um pouquinho de 90 graus. A sombra agora veio lá de baixo. Até ela chegar no final do segundo quadrante, avança mais um. Olha lá, ó. Quando ela estiver chegando aqui, essa sombrinha vai estar diminuindo até chegar em 0. Ah, então quando passa de 90, a gente pega o oposto. O oposto, exatamente. Quer dizer, ela saiu do 0, cresceu até chegar lá no mais infinito, até 90 graus. Chegou no 90, não existe, correto? Aí ela pula lá de cima para baixo. E a sombra começa a aparecer lá do lado de baixo agora, quando está no segundo quadrante. E ela começa a sair do menos infinito até chegar no 0, que é quando chegou no final do segundo quadrante. Uhum. Você vai notar agora, ó, quando eu entrar no terceiro quadrante, que as coisas se repetem. Veja lá, aqui é a mesma coisa que aconteceu no primeiro quadrante. Estou chegando, ó, está chegando quase ficando paralela novamente. Terminei o terceiro quadrante, não existe a tangente. Vou até o final agora aqui no quarto quadrante, está repetindo tudo que estava no segundo. Perfeito? Notou que então na tangente as coisas se repetem a partir do segundo quadrante. Existem mais 3 linhas trigonométricas, pessoal. Existe a secante, a cossecante e a cotangente. A cotangente, o que vai modificar? Ela vai fazer o quê? Este traço aqui de tangente, ao invés de estar paralelo ao eixo Y, vai estar paralelo ao eixo X. E o resto é tudo igual. Ou seja, você vai medindo da mesma maneira. Uhum. Eu vou deixar que você, inclusive, tente pensar nesse exercício, nessa maneira de pensar, olhando na apostila depois. Tudo bem? Vamos só ver como é que seria a secante e a cossecante, porque muda um pouquinho. Nota, a secante agora, você sempre vai estar passando uma reta que toque apenas o ponto M. E essa reta ela vai virando aqui. Correto? Quer ver? Vamos avançar? Notaram? Ó, esta reta está sempre tocando o eixo M. E a medida da sombra agora, ela corre sobre o eixo X. Bem grande aqui, né? Está sempre fora da circunferência. Quer ver? Vai até o final. Você vai notar como é que isso acontece. Você observou isso? Notou que a sombra sempre é, no mínimo, igual ao raio? E que depois ela foi crescendo, crescendo, até chegar de novo no igual ao raio? Enquanto essa reta aqui pontilhada foi ficando inclinada? Deve ter observado isso. Ela nunca vai ser igual a 0. 0 ela não vai ser. Ela nunca vai ter valores. Aí, lembra exatamente o contrário do cosseno. Uhum. O cosseno ficava preso entre menos 1 e 1. Ela não vai entrar entre menos 1 e 1.
ela vai ficar sempre para fora, tá? A cossecante é a mesma ideia, quer ver? Ó? Vamos olhar? Olha lá, ela agora vai andar do mesmo jeito aqui, só que o eixo que você aumenta agora é o eixo Y, o eixo dos senos. Vamos olhar para ela até o final, vamos virando ela aí. Observe bem a sombra sempre. Viu como a sombra nunca ficou só dentro da circunferência? Sempre estava da circunferência para fora? Observou isso, Chico? Mas tem os lugares que ela não existe, a cossecante, é isso? Exatamente, Chico. Porque é os lugares onde eles ficam paralelos aos seus eixos. Ou seja, se é paralelo ao eixo X, que é no caso da secante, não vai ter. E se é paralelo ao eixo Y, no caso da cossecante, também não vai ter. Perfeito? Legal! Pessoal, vocês têm que estudar bastante isso, dar uma revisada nas linhas de estudos. Vamos dar umas dicas de estudos para vocês agora. Então, pessoal, como você observou, são muitos detalhes. Revise bem a parte teórica, leia com cuidado todas as linhas trigonométricas e aquelas ideias básicas de conversão. E faça os exercícios da sua apostila. Tudo bem? Pessoal, primeira aula de trigonometria, chegamos ao final. Teremos mais 2 aulas então. Tudo bem, pessoal? Ah, então você vai falar mais sobre essas cotangentes, cossecante, essas coisas todas, né, Altamar? Nós vamos passar as próximas 2 aulas discutindo exatamente, com um pouquinho mais de detalhes, todas essas linhas trigonométricas, até que nós possamos transformá-las em funções trigonométricas. Certo, Chico? Beleza. Já ficou mais calmo? Uhum. Então tá certo. Pessoal, um abraço, até a nossa próxima aula. Na aula de hoje, o professor Altamar nos mostrou alguns conceitos da trigonometria, como o arco de circunferência e o ângulo central. Estudamos a relação entre as unidades de medida. Lembre-se, pessoal, graus equivale à divisão da circunferência em 360 partes iguais e radianos à divisão da circunferência em comprimentos iguais ao raio da circunferência. E analisamos as linhas trigonométricas. Vimos as 6 linhas trigonométricas: seno, cosseno, presas na circunferência, portanto limitadas, e tangente, cotangente, secante e cossecante, que não estão dentro da circunferência. Até a próxima aula.